e bem-vindos ao meu canal. Hoje é sábado, então eu falo com a mãe do Edinho. E esse é o capítulo 10 da nossa história. Esse capítulo vai falar sobre a descoberta da sexualidade do Edinho. A descoberta dele, né? E em certa parte da minha como mãe, percebendo que o meu menininho estava virando rapazinho. E como isso aconteceu? Um dia, ele devia ter por volta dos 12, eu entrei no quarto e vi o Edinho assim, de barriga para baixo, deitado na cama dele, de um jeitinho diferente, que ele costumava ser, assim, quietinho. E eu falei, Edinho, tá tudo bem? Pensei, de repente pode ter uma dor de barriga, né? Tava assim com a barriga para baixo, com a mão assim na barriga. E ele disse, tá, tudo bem. Não alertei, né? Totalmente sem noção. Outras vezes, entrei no quarto, bati, entrei e assim a mesma cena. Por volta da terceira vez, a ficha caiu, que poderia ser alguma sensação boa dele estar de barriga para baixo, na cama, tipo como se roçando um pouquinho no colchão. E eu percebi que era hora de me informar, né, de fazer alguma coisa. Na verdade, me informar não, porque eu sempre antecipei as coisas. E já quando ele tinha 9 para 10 anos, eu tinha seguido um curso muito bom na Bélgica sobre autismo e sexualidade. Eu sempre gostei de saber o que estava por acontecer. E apesar de eu, na época ainda estar longe, né, de virar um rapazinho, eu achei que eu devia me preparar, devia saber alguma coisa. E foi muito bom, porque nesse momento que aconteceu na nossa realidade, eu aproveitei muito das coisas que eu aprendi no curso, que poderiam acontecer, e entre elas, que encarar a sexualidade dos nossos filhos com autismo ou alguma outra deficiência deveria ser uma coisa natural. Porque, na verdade, apesar, né, do mundo fazer assim, um grande mistério sobre a sexualidade, é uma necessidade fisiológica do ser humano. Qualquer pessoa, não importa se tem uma deficiência física, intelectual, autismo, ou se não tem nada, os seres humanos têm sexualidade, salvo exceções. Tem também bastante gente que não tem, né, a libido desenvolvida, digamos, ou ativada, né? Não pensa em sexo, não tem vontade de sexo e não tem problema. Mas, na realidade, a maioria das pessoas tem. E nossos filhos também, meninos e meninas. Então, como lidar com isso? Eu tive muita sorte. Sempre falei que meu marido é ainda um pai maravilhoso, me ajudou muito nessa parte, porque até então eu só tinha experiência com as meninas, conversar sobre sexo com as meninas, que a gente fazia quando via assim uma série, um filme juntas, aí eu falava. E quem é mãe também, né, de filhos neurotípicos, sabem que eles não gostam muito de falar de sexo com a família, com mãe e pai, né, ou ficar assim um pouquinho de vergonha e preferem falar disso com as amiguinhas, ou falar, mãe, mas isso eu já aprendi na escola, né, na educação sexual que geralmente tem nas escolas do segundo grau. Então, foi diferente. E só que com o Edinho, nessa abordagem mais natural, espontânea, né, de sexo, sexualidade como uma coisa natural, isso foi muito bom, porque não deixou o Edinho nervoso. Nós tentamos, eu e meu marido, cada um do seu jeito, ele como homem, eu como mulher, tentamos passar para o Edinho
do jeitinho que ele conseguia se comunicar ainda na época, de que isso era uma coisa natural do corpo. Só que nessa parte da sexualidade pode ser sozinho, né, masturbação, ou pode ser junto, depois de uma certa idade, que claro, né, eu não ia instigar e falar de sexo com parceiro, parceira, né, parceiro, não sei, naquela idade. Então, fora de cogitação, ele não ia entender, mas eu dizia assim, quando você for mais velho, tiver uma esposa, namorada, enfim, vocês vão fazer isso juntos, com carinho, com amor, né? Como ele presenciava uma relação de carinho entre pai e mãe, né? Ou as irmãs com os namorados, mas sempre privado. Era muito importante educar o Edinho para que sexo junto ou, né, sozinho é uma coisa privada que ninguém precisa saber e ninguém precisa ver. Uma coisa que acontece na sua privacidade. Então era bem importante dizer onde, quando e como. Assim sendo, onde? No banheiro, no quartinho dele, né? Inclusive elogiei dele estar ali no quarto dele, né? Quando ele gosta de sentir uma sensação. Quando? Não o dia todo, claro. A vida não é só essa sensação prazerosa do corpo. Mas também não podia decidir por ele quantas vezes ele queria se tocar ou não. Porque a libido de cada pessoa também é pessoal. Né? Como é que eu vou dizer para ele, não pode se masturbar todos os dias? Ou uma vez por semana, uma vez por mês? Quem sou eu? Né? Para dizer, quem sou eu para dizer o que outra pessoa também deve fazer? É delicado falar sobre isso, gente, é muito delicado. Mas a gente tem que se despir um pouco dessa vergonha natural de falar de sexo para poder encarar dessa maneira mais espontânea, tal que também não leve nenhum trauma e nenhum medo para o nosso filho ou filha autista na hora que estiver sentindo aquela sensação. Porque pior do que talvez, digamos, se masturbar todo dia, é a criança ter essa sensação e ter ainda medo e às vezes entrar até em pânico por causa disso, porque está sentindo, mas não pode, não deve, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado. Mas, bom, voltando a isso, falava onde, quando, mais ou menos, né? Dependendo de muita vontade, da oportunidade. Está sozinho, não tem nada importante para fazer, trabalhinho de escola, algo que a gente, terapia, né? Algo que a gente queria muito que ele fizesse, tempo livre, né? E como aí nessa parte era um pouco mais complicado, mas a gente também usou algumas imagens bem simplificadas, nada assim explícito, mas um pouco tipo desenho animado de um livro que tiramos da biblioteca na Holanda para explicar sexualidade, né, para crianças pequenas, inclusive, e ficou tudo muito claro para ele. O meu marido ajudou muito, explicando como fazer, porque tem isso também, gente. Eu sei que tem mães e pais que sabem, aceitam que o filho é autista ou a filha autista é sexual, aí manda para o quarto. Mas e aí? O que ela vai fazer? O que ele vai fazer? Como vai se tocar? E como vai atingir aquele prazer máximo? Porque, e desculpa eu estar não tocando no assunto que talvez vocês nem queiram ouvir, mas é importante. Imagine que eu enviasse o Edinho para o quarto, falasse, olha, pode mexer no negocinho, mas fica aí
e pronto. Ele vai ficar sozinho, sim. A gente não vai mexer em nada, não vai ensinar explicitamente, mas a gente vai ensinar, sim, que ele pode mexer de um jeito que vai ser muito bom, ou ele pode mexer de um jeito que ele ficar nervoso. Porque muito, principalmente o adolescente, na puberdade ainda é só aquele prazer de se tocar. Mas vai chegar um ponto que vai haver a necessidade dos meninos, por exemplo, no caso menino, de um menino, da ejaculação. E na ejaculação vem mais coisa ainda. Vem as sensações também, aquela parte sensorial, né, de se tocar, de ter a secreção, né, o sêmen saindo do corpo. Então é muita coisa que pode deixar o adolescente autista com essa parte sensorial mais sensível, pode deixar ele nervoso, preocupado, em pânico, ou com medo. Enfim, a gente tem que fazer alguma coisa para dar segurança a ele, ao máximo. Explicar que é uma coisa normal e que faz parte da vida de um ser humano e até da evolução da espécie. Então, é um trabalho também minucioso, de formiguinha. A gente não ensina tudo de uma vez, porque é muita informação. Eu não ensinei tudo para a gente de uma vez, era aos poucos, mas do jeito que eu e meu marido abordamos o tema, deu uma certa tranquilidade para o Edinho também falar disso com a gente. E melhor ainda, dele fazer perguntas, dele, a partir do momento, né, que as sensações dele iam aparecendo, fazer pergunta pra gente, até mesmo o que é normal, o que não é normal, isso de quantas vezes, o que eu posso, o que eu não posso. Ou seja, a descoberta do Edinho, a descoberta da sexualidade do Edinho, eu acredito que tenha sido muito, que tenha sido não traumática, que tenha dado a ele uma ideia de que ele estava sentindo aquilo tudo no corpo dele, mas ele não precisava ter medo. Aí depois vinha a segunda parte, a parte que tem a ver com a sociedade também, que ele não podia se tocar em público, na escola. Deu vontade, alguma coisa, e vai se tocar, ou vai para o banheiro da escola. Não, o autocontrole desses impulsos físicos é importante da gente ensinar. E tem que ser o passo a passo, com muita paciência. Veja que, se vocês seguiram todos os capítulos, no primeiro capítulo ou no segundo, eu disse que o Edinho fazia fezes em qualquer lugar, tirava, amassava. Falta total de autocontrole. E ele superou isso, a gente deixou isso. Aí vieram outras necessidades, outras coisas, às quais a gente devia também prestar atenção. Autocontrole na raiva, autocontrole na hora de esperar, autocontrole nessa sexualidade. Como é que a gente ia para a casa da vovó, ele ia gostar de se tocar, ou ia lá pro quarto até dela e ia ficar se esfregando. Não. Sabe, a gente tem que botar um limite em algumas coisas para dar uma base do que é aceitável, porque eles não vão ficar pequenos para sempre. O Edinho não ia ficar também com 12, ainda um pouco menor do que eu. Ele virou um homem. E um homem, uma mulher, precisa segurar seus impulsos sexuais. Não é em qualquer lugar, não é a todo momento e muito menos tocar outras pessoas para o seu próprio prazer. Isso é muito importante. Eu tinha muito medo
que o Edinho, quando pequeno, né, um autista severo, tinha todos esses pesadelos para o futuro. Imagina se ele vira um homem que vai ficar tocando, né, nas mulheres porque vai achar interessante o seio, enfim, o bumbum, ou vai ficar se tocando, ou que alguém tocasse nele. Imagina uma pessoa se aproveitar do meu filho porque era uma sensação prazerosa, e ele ia deixar um pervertido ou uma pervertida, né, abusarem dele. Não. Tudo isso foi explicadinho, pouco a pouco. Se eu não me engano, acho que levou mais de um ano. E graças a Deus o Edinho tem essa parte muito bem trabalhada, essa parte da sexualidade dele, do respeito com a outra pessoa. E a gente tem, apesar dessa naturalidade em falar com sexo, é claro que a gente também tem os nossos limites. E agora que ele é um autista bem leve e bem desenvolvido, se ele tem uma namorada, ele não quer falar disso com a gente, é o direito dele. Porque nossas filhas também não ficam falando de sexo com a gente. Podia até ser, mas escolha delas, e a gente respeita as escolhas dos nossos filhos. Então foi isso, gente. Se houver perguntas específicas sobre essa parte, por favor, coloque as perguntas, comentem, e eu estou sempre aqui para responder. Eu não entro demais no assunto porque não sei se também seria do gosto do meu filho falar demais sobre a sexualidade dele, mas ele me permitiu contar essa parte que também faz parte do meu livro, né? O livro Autismo, um Presente, que está escrito em holandês, infelizmente ainda não está traduzido para o português, mas tudo que está no livro eu tenho a permissão do meu filho de dividir com vocês. Agradeço demais essa presença e no sábado que vem eu sigo com a nossa história. Um beijo.